Meu nome é Helena, e aos 72 anos, o meu mundo tinha encolhido para caber nos limites do meu quarto e da pequena sala de costura anexa. A casa, um sobrado espaçoso e sólido no Grajaú, um bairro tranquilo do Rio de Janeiro, fora em tempos o meu reino. Cada tijolo, cada tábua do soalho de peroba, fora escolhido e pago com o suor de uma vida inteira de trabalho. Meu e do meu falecido marido, Alberto. Ele era um mestre marceneiro, um homem cujas mãos grandes e calosas conseguiam criar a mais delicada das uniões em cauda de andorinha. Partira há 5 anos, deixando um silêncio que nem o zumbido constante da minha velha máquina de costura conseguia preencher. Desde a sua étia, desde a sua morte, a casa que construímos para ser o ninho da nossa família tornara-se o palácio do meu único filho, Bruno, e da sua esposa Lídia. Eu, a rainha-mãe, fora discretamente relegada para uma ala de serviço autoimposta. Vivia com eles, sim, mas a dinâmica era clara. Eu era uma residente, não a matriarca. Bruno era um bom homem, ou pelo menos eu repetia isso a mim mesma como um mantra. Tinha o coração bom do pai, mas faltava-lhe a sua espinha dorsal de carvalho. Era um homem facilmente moldado, e as mãos que o moldavam agora eram as de Lídia. Lídia era como uma daquelas flores exóticas e perfeitas que se vêem em estufas. Bela, impecavelmente cuidada, mas sem perfume, e com uma necessidade constante de admiração e do ambiente certo para florescer. Era uma gestora de redes sociais, o que, pelo que eu entendia, significava que passava os seus dias a tirar fotografias da sua vida perfeitamente encenada e a postá-las online para uma audiência de estranhos. O seu desprezo por tudo o que a minha vida representava era subtil, mas constante. Para ela, os meus móveis de madeira maciça, feitos por Alberto, eram pesados e datados. As minhas cortinas de renda que eu mesma fizera eram coisa de avó. E a minha paixão pela costura era um hobby pitoresco, tolerável apenas porque, ocasionalmente, eu remendava uma das suas blusas de seda caras. O meu apoio a eles não era apenas uma questão de partilhar um teto. A minha pensão de costureira reformada, complementada pela renda de um pequeno apartamento que Alberto deixara, era a almofada financeira secreta que sustentava o seu estilo de vida. Eram as aulas de tênis do meu neto, o pequeno Tiago. Eram as prestações do carro de luxo de Lídia, que ela insistia ser essencial para a sua imagem de marca. Eram as escapadelas de fim de semana para resorts em Angra, de onde voltavam bronzeados, relaxados e com novas histórias sobre como a vida era estressante. Eu dava, porque era o que as mães faziam. Dava o meu dinheiro, o meu tempo, o meu silêncio. Cozinhava as refeições, porque Lídia estava sempre demasiado ocupada com uma colaboração ou uma live. Cuidava de Tiago quando a ama faltava. E, acima de tudo, eu não criava ondas. Tinha me tornado uma especialista em ser pequena, em não ocupar demasiado espaço, em não ter demasiadas opiniões. No centro do meu pequeno território, no meu quarto, estava a peça de mobiliário que era o epicentro silencioso do desprezo de Lídia, a velha escrivaninha de Alberto. Não era uma peça elegante, era maciça, de mogno escuro, com gavetas pesadas e puxadores de latão. Estava coberta de entalhes que Alberto fizera ao longo dos anos, pequenas histórias gravadas na madeira. Para mim, era mais do que um móvel. Era o coração da casa, o lugar onde Alberto desenhava os seus projetos, pagava as contas, lia os seus livros. Era o seu altar. Para Lídia, era um monstro. Helena, querida, dizia ela com a sua voz melosa pelo menos uma vez por semana. Quando é que vamos finalmente livrar-nos deste trambolho? Ocupa tanto espaço e é tão escuro. Imagina um belo tocador branco aqui, com um espelho iluminado. Daria muito mais luz ao seu quarto. Eu resistia sempre, com uma firmeza que a surpreendia. Esta escrivaninha fica, Lídia, foi do Alberto. E ela recuava com um suspiro de mártir, a murmurar algo sobre eu estar presa ao passado. A ofensiva final começou com a notícia de que a mãe de Lídia, a dona Ivone,
viria de Teresópolis para passar uma temporada conosco. Ivone era uma versão mais velha e mais amarga de Lídia, uma mulher cuja única habilidade parecia ser a de encontrar defeitos em tudo e em todos. A sua chegada foi anunciada por Lídia como se fosse a visita de uma rainha. A mamãe precisa de conforto, de descanso, anunciou ela ao jantar, uma semana antes da chegada de Ivone. O médico disse que o ar do rio lhe fará bem. E claro, ela precisa de um quarto adequado. Eu continuei a comer a minha sopa, a sentir um frio a instalar-se no meu estômago, que não vinha da corrente de ar da janela. Eu sabia exatamente para onde aquela conversa ia. O quarto de hóspedes é muito úmido no inverno, continuou Lídia, a olhar para Bruno em busca de apoio. E o escritório do Bruno é demasiado pequeno. Bruno, como sempre, olhou para o seu prato. Bem, querida, talvez a tua mãe possa ficar num hotel por perto. Um hotel? A voz de Lídia subiu uma oitava, cheia de uma indignação ensaiada. A minha mãe? Num hotel? Que tipo de filha seria eu? Não, Bruno. Ela é família. Ela tem de ficar aqui, conosco. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som dos talheres. Então, Lídia virou-se para mim. O seu rosto era uma máscara de preocupação e carinho. Sabe, Helena, estivemos a pensar numa solução que seria perfeita para todos. Eu esperei, o meu coração a bater um ritmo lento e pesado. A mamãe, na idade dela, precisa de um quarto no rés do chão, com acesso fácil à casa de banho e à cozinha. E o seu quarto, Helena, é o único que serve. É espaçoso, ensolarado, perfeito para ela. Eu pousei a minha colher. E eu, Lídia, onde é que eu fico? O sorriso de Lídia alargou-se. Ela tinha a solução final para o problema da minha presença. É aí que entra a parte genial, disse ela como se estivesse a revelar o final de um truque de magia. O terraço. Lembra-se de como o Alberto sempre disse que queria transformá-lo num jardim de inverno? Bem, nós podemos fazer algo ainda melhor. Podemos fechá-lo, colocar umas janelas, fazer uma pequena casa de banho. Seria o seu próprio apartamento privado, com uma vista incrível. Teria a sua privacidade, o seu próprio espaço. Seria maravilhoso para si. Olhei para o meu filho. Bruno continuava a olhar para o seu prato, a sua covardia uma presença física na mesa. Ele ia permitir que a sua esposa me exilasse no terraço, num espaço que eu sabia ser gelado no inverno e um forno no verão, para dar o meu quarto, o quarto que eu partilhara com o seu pai, a mãe dela. Seria uma remodelação rápida, continuou Lídia, a sua voz a acelerar com o entusiasmo. O Bruno pode contratar uma equipe amanhã mesmo. Em uma semana, estaria tudo pronto, mesmo a tempo da chegada da mamãe. Ela olhou para mim, os seus olhos a brilhar com o triunfo. Ela não estava a pedir. Estava a informar. A minha opinião era irrelevante. Eu era uma peça de mobília a ser movida, um problema logístico a ser resolvido. E a escrivaninha do Alberto? Perguntei, a minha voz um fio. O sorriso de Lídia vacilou. Ah, o trambolho. Bem, receio que não haja espaço para ele no terraço. É demasiado grande, demasiado pesado. Mas não se preocupe, encontraremos um bom destino para ele, talvez uma doação. Doar o coração da minha casa. Doar a última peça tangível da alma do meu marido. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim. Não com um estrondo, mas com o som silencioso de um fio de bordar a ser cortado. A Teresa que tentava agradar, que evitava o confronto, que se fazia pequena para caber no mundo deles, essa Teresa começou a desfazer-se. Eu preciso de pensar, murmurei, a desculpa-lhe habitual da minha fraqueza. Claro, querida sogra. Pense à vontade, disse Lídia, a sua vitória tão certa que ela podia dar-se ao luxo de ser magnânima. Mas os trabalhadores chegam na segunda-feira. Não havia escolha, havia apenas a ilusão de uma escolha. Levantei-me da mesa, a minha comida intocada. Se me dão licença, estou um pouco cansada. Vou deitar-me.
Enquanto eu subia as escadas, ouvi a voz de Lídia, baixa e triunfante, a falar ao telefone. Mãe, boas notícias. O teu novo quarto vai estar pronto na próxima semana. Sim, o melhor da casa. Entrei no meu quarto, o meu canto esquecido, e fechei a porta. Olhei ao meu redor, para as paredes que em breve não seriam mais minhas, para a cama onde eu dormira ao lado do meu marido durante 30 anos. E os meus olhos pousaram na escrivaninha de Alberto, sólida, silenciosa, a sua madeira escura a absorver a luz fraca do candeeiro. Parecia um guardião, um último soldado a proteger um território sitiado. E eu, a rainha exilada, sabia que a minha única esperança de salvação estava escondida algures dentro daquele gigante adormecido. A batalha pela minha casa estava perdida, mas a guerra pela minha alma estava apenas a começar. A segunda-feira chegou, não com a suavidade de um novo começo, mas com o barulho estridente de uma demolição. Às 8 da manhã em ponto, uma carrinha branca, sem qualquer identificação, estacionou em frente à casa. Dela saíram 2 homens de macacão, com rostos impassíveis e um ar de quem está habituado a executar sentenças. Lídia recebeu-os à porta com a eficiência de uma general a comandar as suas tropas. Eu observei da janela do meu quarto o meu santuário sitiado, enquanto eles descarregavam ferramentas e placas de gesso cartonado. A remodelação rápida do terraço tinha começado. A minha casa, antes um refúgio de paz, transformou-se num estaleiro de obras. O som das serras elétricas rasgava o ar, o martelar constante ecoava pelas paredes, e uma poeira fina e branca começou a assentar sobre tudo, um sudário a cobrir as minhas memórias. Lídia proibiu-me de sair do quarto. É para a sua segurança, Helena, disse ela com um sorriso que não escondia a sua satisfação. Não queremos que tropece em fios ou que respire este pó todo. Fiquei prisioneira no meu próprio quarto durante 3 dias. A comida era-me trazida em bandejas, como a uma doente. Bruno evitava-me. Quando os nossos olhares se cruzavam nos corredores, ele desviava o seu, o rosto uma máscara de culpa e impotência. Ele sabia que o que estavam a fazer era errado, mas a sua espinha dorsal, que eu tentara fortalecer durante toda a sua vida, parecia ter se dissolvido completamente sob a afapada influência de Lídia. Às vezes, eu subia sorrateiramente a escada que dava para o terraço e espiava pela fresta da porta. O que vi não foi a criação de um jardim de inverno, mas a construção de uma cela. As paredes de gesso cartonado eram finas, a janela que instalaram era pequena, do tamanho de uma escotilha, e a pequena casa de banho era um cubículo claustrofóbico. Não havia isolamento contra o frio do inverno ou o calor sufocante do verão. Era uma solução barata, rápida e cruel, desenhada não para o meu conforto, mas para a minha remoção. Na quinta-feira, a obra terminou. A poeira assentou, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais opressivo. Naquela tarde, Lídia entrou no meu quarto, a sua voz a pingar uma doçura artificial. Helena, querida, temos de começar a embalar as suas coisas. A mamãe chega amanhã e eu quero que o quarto esteja perfeito para ela. Ela trouxe caixas de cartão e fita cola e começou, não a ajudar-me, mas a dirigir a operação. Abriu o meu guarda-roupa, o santuário onde as minhas roupas se misturavam com as poucas peças que eu guardara de Alberto, e começou a tirar tudo. Este vestido de flores é tão antigo. Acho que podemos doá-lo, dizia ela, a atirar as minhas roupas para uma pilha no chão. E estes sapatos? Ninguém usa sapatos destes há décadas. Cada peça que ela descartava era um pedaço da minha identidade. O vestido que eu usara no batizado de Tiago, os sapatos com que eu dançara com Alberto no nosso 25º aniversário de casamento. Para ela, eram apenas objetos velhos. Para mim, eram fios da tapeçaria da minha vida. Eu tentei protestar. Lídia, por favor, essa blusa foi um presente. Helena, não seja sentimental, cortou ela com um suspiro de impaciência. Pana, estamos a simplificar a sua vida. Menos coisas, menos preocupações. Vai ver, vai sentir-se muito mais leve. Bruno entrou no quarto, atraído pelas nossas vozes. Ele viu o que Lídia estava a fazer, viu a pilha das minhas roupas no chão,
viu a dor no meu rosto e não fez nada. Apenas ficou ali, encostado à porta, a sua presença uma testemunha silenciosa da minha humilhação. A chegada de Dona Ivone, na sexta-feira, foi o ato final da minha deposição. Ela entrou na casa como uma imperatriz a inspecionar uma província conquistada. Era uma mulher alta, magra, com um cabelo loiro tingido e um ar de desdém perpétuo. Ignorou-me completamente, os seus olhos a percorrerem a sala de estar, a encontrarem defeitos em cada canto. O sofá precisa de ser estofado, Lídia, foi a primeira coisa que ela disse, e estas cortinas são simplesmente deprimentes. Lídia, que normalmente era a personificação da autoconfiança, transformou-se numa filha ansiosa por agradar. Sim, mamãe, eu sei. Estava a pensar num tom de cinza claro para o sofá. O que acha? Enquanto elas discutiam os seus planos de redecoração, eu era uma sombra na minha própria casa. Fui eu que lhe servi o café. Fui eu que carreguei as malas pesadas de Ivone para o meu quarto, sob o olhar atento de Lídia. Quando Ivone entrou no meu quarto, o seu quarto agora, ela fez uma careta. Este cheiro é cheiro aguardado. Precisamos de arejar isto. E esta colcha... Ela tocou na colcha de retalhos que a minha mãe fizera para mim, com um dedo enluvado. É muito artesanal. Naquela noite, a minha cama foi desmontada, os meus livros encaixotados, as minhas fotografias retiradas da cômoda, o meu quarto, o meu último refúgio, foi esvaziado da minha presença. O momento da minha ascensão ao terraço foi orquestrado por Lídia como uma celebração, e agora a grande revelação, anunciou ela depois do jantar. Helena, o seu novo apartamento privado está pronto. Ela guiou-me escada acima, com Bruno e Ivone a seguirem-nos como uma corte real. A porta do terraço, que antes era uma porta de serviço de madeira, tinha sido substituída por uma porta de vidro fosco, uma tentativa barata de lhe dar um ar de modernidade. Ao entrar, o cheiro a tinta fresca e a gesso ainda pairava no ar. O espaço era exatamente como eu temia, pequeno, frio e impessoal. As minhas poucas peças de mobiliário, que Lídia considerara aceitáveis, pareciam perdidas no chão de cimento pintado. A pequena janela oferecia uma vista deslumbrante para a parede de tijolos do prédio vizinho. "Não é maravilhoso?" exclamou Lídia a abrir os braços. "A sua própria suíte no topo do mundo? Tanta privacidade." Ivone riu, um som agudo e sem alegria. "É muito acolhedor, Helena, perfeito para sua idade." Eu não disse nada. Apenas olhei para o espaço, para a minha nova cela. "Bem, vamos deixar a Helena instalar-se", disse Bruno, a sua voz cheia de um alívio culpado. Nós descemos para tomar um digestivo. Eles viraram-se para sair. Mas nesse momento a minha voz, que eu pensava ter perdido, encontrou o seu caminho. "Esperem", disse eu. Eles pararam surpresos. "Falta uma coisa", continuei, a minha voz a ganhar força. "A escrivaninha." Lídia virou-se, a sua expressão a endurecer. "A escrivaninha?" "Helena, já falamos sobre isto. Não há espaço para aquele monstro aqui." "Há espaço suficiente", respondi, a apontar para a parede maior. "E ela não vai para a doação, ela vem comigo." "Não seja ridícula", disse Lídia, a sua paciência a esgotar-se. "Aquele trambolho não sobe estas escadas. E mesmo que subisse, transformaria este espaço num armazém. Então, talvez eu deva ficar no meu antigo quarto, com a minha escrivaninha", sugeri, a minha voz perigosamente calma. O impasse era total. Ivone olhava de mim para a filha, divertida. Lídia estava vermelha de raiva, e Bruno estava preso no meio, o seu rosto uma imagem de pura miséria. "Lídia", começou ele, a sua voz um apelo. "É a escrivaninha do pai." "Eu não quero saber de quem é", gritou ela. "É feia, é velha, e não a quero na minha casa." "Então talvez devesses lembrar-te que esta casa não é tua." A minha voz cortou a dela como uma lâmina. "Esta casa foi construída por mim e pelo homem a quem essa escrivaninha pertencia, e enquanto eu viver debaixo deste teto, as suas memórias serão respeitadas."
Lídia ficou sem palavras, chocada pela minha súbita insubordinação. E foi nesse momento de silêncio que Bruno, o meu filho fraco e complacente, fez algo que me surpreendeu. Ele caminhou até mim, olhou-me nos olhos e depois disse, a sua voz firme, pela primeira vez em anos: "A escrivaninha fica. Eu e os trabalhadores trazemo-la para cima amanhã de manhã." Depois virou-se e saiu do terraço, sem esperar pela reação de Lídia. Foi uma pequena vitória, uma vitória minúscula num campo de batalha onde eu já perdera tanto. Mas foi o suficiente. Naquela noite, enquanto eu me deitava na minha cama improvisada, no meu quarto frio no terraço, eu não me senti completamente derrotada. Senti uma faísca. A faísca de uma luta que estava apenas a começar. Lá embaixo, eu ouvia as vozes furiosas de Lídia e Ivone e o silêncio culpado do meu filho. E pela primeira vez não me senti intimidada. Senti-me curiosa. Curiosa para descobrir o que mais estaria escondido dentro daquela velha escrivaninha. Porque Alberto, o meu marido, nunca fazia nada sem um propósito. E a sua insistência em manter aquele trambolho era, eu agora percebia, mais do que sentimentalismo. Era uma mensagem. Uma pista. E eu estava determinada a decifrá-la. O exílio no terraço não era o meu fim. Era o meu começo. E a manhã de sábado chegou com uma garoa fina e cinzenta que parecia chorar pela dignidade que estava prestes a ser enterrada. A promessa de Bruno de que ele e os trabalhadores subiriam à escrivaninha foi a primeira vítima do dia. Às 9 da manhã não foram os trabalhadores que chegaram, mas Lídia a segurar uma prancheta e a exalar uma aura de eficiência impaciente. "Helena, não temos tempo a perder", anunciou ela a entrar no meu quarto sem bater. "A mamãe chega ao meio-dia e eu quero que este quarto esteja completamente vazio e limpo até lá. O Bruno teve um imprevisto no trabalho, por isso eu vou supervisionar a mudança." O imprevisto do Bruno era, eu sabia, uma desculpa conveniente. Ele não tinha a coragem de estar presente, de testemunhar o desmantelamento final da minha vida naquele quarto. A mudança foi menos uma relocalização e mais uma purga. Lídia não embalou as minhas coisas. Ela avaliou-as. 2 jovens, contratados à pressa, entraram no quarto e começaram a seguir as suas ordens. "A cama? É velha. Deixem-na no corredor por enquanto, depois vemos o que fazer", ordenou ela. "A cômoda? Risca a parede. Levem-na diretamente para a arrecadação da garagem." Eu tentei intervir. "Lídia, essa cômoda foi da minha mãe. E agora é um monte de madeira a ocupar espaço, Helena", cortou ela sem sequer olhar para mim. "Seja prática." Fiquei sentada numa cadeira no canto, a única peça de mobiliário que ainda não fora condenada, e observei, em silêncio, enquanto a minha vida era desmontada. Os meus livros foram atirados para caixas de cartão sem cuidado, as lombadas a dobrarem-se. As minhas fotografias emolduradas foram empilhadas umas sobre as outras, o vidro a riscar-se. A minha pequena caixa de costura, com as suas dezenas de carretéis de linha coloridos, foi virada ao contrário, o seu conteúdo a espalhar-se pelo chão como confetes numa festa triste. "Apanhem isso", disse Lídia aos rapazes, com um aceno de desdém. "Não precisamos de lixo no chão." Cada gesto dela era um ato de aniquilação. Ela não estava apenas a esvaziar um quarto, estava aí a tentar apagar a minha história, a declarar que nada do que eu valorizava tinha importância no seu novo regime. Quando o quarto ficou finalmente nu, despojado de tudo o que o tornara meu, ela virou-se para mim. "Pronto. Agora vamos levá-la para o seu novo espaço." A subida para o terraço foi uma procissão humilhante. Eu, a seguir Lídia, que subia as escadas com uma energia triunfante. Atrás de mim, os 2 rapazes carregavam desajeitadamente o meu colchão e as poucas caixas que Lídia permitira que eu mantivesse. O terraço, agora remodelado, era ainda pior do que eu imaginara. O cheiro à tinta fresca não conseguia disfarçar o cheiro subjacente, a umidade e a telhas velhas. O chão de cimento pintado estava frio sob os meus pés. E o espaço, que Lídia descrevera como um apartamento privado, era, na realidade, uma caixa de gesso cartonado, frágil e mal acabada.
Aqui está, disse ela com um sorriso de vendedora de imóveis. O seu ninho. Os rapazes largaram o colchão no chão e as caixas num canto. E a minha cama? Perguntei, a minha voz um fio. A estrutura da cama era demasiado grande para passar pela porta, Helena, mas um colchão no chão é muito boêmio. Está na moda. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei sozinha no meu novo exílio, rodeada pelas caixas da minha vida reduzida. O único som era o do vento a assobiar através das frestas da janela mal vedada. Mais tarde, naquele dia, ouvi o som da chegada de Ivone. Risadas, exclamações de alegria. Ouvi Lídia a fazer-lhe uma visita guiada pela casa. E este, mamãe, é o seu novo quarto, o melhor da casa. Ouvi Ivone a exclamar sobre o quão espaçoso era, sobre a vista maravilhosa para o jardim. Eu estava diretamente por cima delas, no meu cubículo no terraço, mas podia estar noutro planeta. A humilhação final chegou à noite. Eu estava sentada na minha cama improvisada, a tentar ler a luz fraca de um candeeiro de pé, quando ouvi as suas vozes a subir do jardim, diretamente debaixo da minha pequena janela. Lídia e a sua mãe estavam sentadas na varanda, a beber vinho. Estou tão aliviada por finalmente ter este quarto, querida, dizia Ivone. Aquele quarto de hóspedes era tão deprimente. E o cheiro... Eu sei, mamãe. O cheiro à velhice, respondeu Lídia, e a sua risada foi como um estilhaçar de vidro. Mas agora o problema está resolvido. A Helena está no seu cantinho, no terraço, onde não incomoda ninguém. Mas e a escrivaninha? Perguntou Ivone. O Bruno disse que insistiu em trazê-la para cima. Ah, o Bruno e o seu sentimentalismo ridículo, suspirou Lídia. Sim, ele e os trabalhadores trouxeram o monstro para cima esta tarde. Mal cabia, mas eu tenho um plano para isso. Um plano? O meu coração gelou. Sim, na próxima semana, quando a Helena for à sua consulta médica, eu vou contratar alguém para a desmontar. Discretamente, direi que a madeira estava com caruncho, que era um perigo. Ela não terá outra escolha senão deitá-la fora. E finalmente terei espaço para um closet a sério. Tu és brilhante, minha filha. Absolutamente brilhante, disse Ivone, a sua voz cheia de admiração. Sabes, o teu problema é que és demasiado boa para esta família. O Bruno é um fraco, e a mãe dele é apenas um fardo, um peso morto que ele se recusa a largar. Um fardo, um peso morto. As palavras delas eram pedras, atiradas com uma precisão cruel. Fiquei ali, no escuro, a ouvir as duas mulheres a planearem a erradicação final da minha presença, a discutirem a minha utilidade como se eu fosse um eletrodoméstico avariado. A dor que senti naquele momento foi diferente de tudo o que já sentira. Não era a dor do luto, nem a dor da desilusão, era a dor da desumanização. Para elas, eu já não era uma pessoa, era um problema a ser gerido, um objeto a ser descartado. Mas, enquanto eu estava ali, a tremer de uma fúria fria, o meu olhar pousou na escrivaninha de Alberto, que dominava a pequena sala. Bruno cumprira a sua promessa. O trambolho estava ali, a sua madeira escura a parecer quase preta na penumbra. Parecia um guardião silencioso, um último bastião de dignidade num mundo que se tornara irreconhecível. E de repente as palavras de Alberto, ditas há tantos anos, voltaram a mim com uma clareza cristalina. Bilmengere Kenyarshei Bura da Helena, Ayatumanishi. Tudo o que precisas de saber está aqui, Helena, o trabalho da minha vida. Eu sempre pensei que ele se referia aos seus desenhos, aos seus projetos. Mas agora, ao olhar para aquela peça de mobiliário maciça que sobrevivera à purga de Lídia, eu entendi. Não era sentimentalismo. Era uma mensagem póstuma. Levantei-me, a minha dor a transformar-se em propósito, a minha humilhação em combustível. Elas pensavam que me tinham exilado, tinham-me encurralado. Mas o que elas não sabiam era que me tinham encurralado juntamente com a minha única arma. Tinham-me trancado numa cela com a chave da minha própria libertação. A noite no terraço não seria uma noite de derrota.
Seria uma noite de descoberta. A convidada de honra podia ter roubado-lhe o meu quarto, mas eu estava prestes a descobrir que o verdadeiro tesouro daquela casa nunca estivera no quarto principal. Estivera sempre ali, à espera, no coração silencioso da escrivaninha de Alberto. A primeira noite no terraço foi uma provação de frio e de fúria. A garoa fina transformou-se numa chuva persistente, e o som das gotas a bater no telhado de fibrocimento era como uma tortura chinesa. O vento assobiava através das frestas da janela mal vedada, um uivo fantasmagórico que parecia zombar da minha solidão. Enrolada em todos os cobertores que conseguira salvar da purga de Lídia, eu deitava-me no colchão no chão e ouvia os sons da vida a continuar lá embaixo, na casa que fora minha. Ouvia a televisão, as risadas de Ivone, o som abafado da máquina de lavar louça. Eles viviam as suas vidas confortáveis, aquecidos e saciados, enquanto eu estava exilada no topo da minha própria casa, uma prisioneira no meu próprio reino. O sono não veio. Em vez disso, a minha mente, agora livre da névoa da tristeza, trabalhava com uma clareza febril. Repassei a minha vida, não com a nostalgia de uma viúva, mas com a precisão de uma contabilista a auditar as suas contas. Vi os anos de sacrifício, os cheques passados, as oportunidades perdidas, não como atos de amor, mas como transações numa conta desequilibrada. Eu tinha investido tudo numa empresa familiar que, afinal, me via apenas como um passivo a ser liquidado. Ao amanhecer, a chuva parou, mas o frio permaneceu. Levantei-me, o meu corpo dorido do colchão duro, e olhei pela pequena janela. A vista era, de facto, deslumbrante. Um emaranhado de telhados molhados e a parede de tijolos do prédio vizinho. A suíte no topo do mundo de Lídia era uma mentira, tal como tudo o resto. Por volta das 10 da manhã, ouvi passos pesados na escada. Era Bruno, acompanhado pelos 2 rapazes que tinham esvaziado o meu quarto. Eles carregavam com uma dificuldade imensa a escrivaninha de Alberto. A peça era tão grande e pesada que mal passava pela porta estreita do terraço. Tiveram de a inclinar, de a raspar contra as paredes recém-pintadas, deixando marcas de batalha no gesso frágil. Lídia apareceu atrás deles, a sua expressão uma mistura de irritação e desdém. "Com cuidado, seus idiotas!" sibilou ela para os rapazes. "Estão a estragar a pintura!" Depois virou-se para Bruno. "Eu não acredito que estás a fazer isto, trazer este monstro para aqui. Onde é que ela vai sequer andar?" "Foi uma promessa, Lídia", respondeu Bruno, a sua voz baixa, mas com um fio de teimosia que eu não ouvia há anos. "É a escrivaninha do pai. Ela fica." Eles colocaram na contraparede a parede maior, e a sua presença maciça dominou imediatamente o pequeno espaço. Ocupava quase 1/3 da sala, a sua madeira escura a absorver a pouca luz que entrava. Parecia um animal antigo e adormecido, um guardião silencioso no meu exílio. "Pronto", disse Bruno, a limpar o suor da testa. "Está feito." Ele olhou para mim, os seus olhos a pedir uma aprovação que eu não estava disposta a me dar. Apenas assenti, um gesto mínimo. Lídia bufou e saiu, seguida pelos rapazes. Bruno hesitou por um momento à porta. "Mãe, eu..." "Vai ter com a tua esposa, Bruno", disse eu, a minha voz neutra. "Ela precisa de ti." Ele saiu e eu fiquei sozinha com o gigante de mogno. Fechei a porta e pela primeira vez tranquei-a por dentro. A pequena fechadura era frágil, mas o gesto era simbólico. Este era agora o meu território, um território pequeno, frio e desconfortável, mas meu. Aproximei-me da escrivaninha. Passei as mãos pela sua superfície, a sentir os pequenos arranhões e as marcas que contavam a história de uma vida de trabalho. Senti os entalhes que Alberto fizera, as iniciais A-M-I-A-Z-I-A-G, dentro de um coração, que ele gravara quando éramos jovens e tolos e apaixonados. O cheiro a cera de abelha e a madeira antiga era o cheiro do meu marido. Sentei-me na cadeira que eles tinham subido com a escrivaninha, a cadeira de madeira maciça que Alberto fizera para si mesmo. Encaixava no meu corpo como se tivesse sido feita para mim. Abri a primeira gaveta.
Lá dentro estavam as suas ferramentas de marcenaria mais delicadas, pequenos formões, goivas, uma plaina em miniatura. Tudo estava arrumado com uma ordem meticulosa. Abri as outras gavetas. Encontrei os seus cadernos de esboços, cheios de desenhos de móveis que ele sonhava construir. Encontrei recibos antigos, garantias de ferramentas, manuais de instruções. Eram os vestígios de uma vida simples, a vida do homem que eu amava. Não havia nada de extraordinário, nada que sugerisse um segredo. A minha esperança começou a diminuir. Talvez eu estivesse errada. Talvez a insistência de Bruno em manter a escrivaninha fosse apenas isso, um último ato de sentimentalismo. Talvez as palavras de Alberto, o trabalho da minha vida, fossem apenas uma expressão poética. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, no jardim, vi Ivone e Lídia a passear. Lídia apontava para os meus canteiros de rosas, a gesticular, sem dúvida a descrever o espaço que a nova piscina ocuparia. A visão reacendeu a minha fúria. Lembrei-me da conversa delas, do plano para desmontar a escrivaninha, para se livrarem dela como se fosse lixo. Na próxima semana, dissera Lídia, eu não tinha muito tempo. Se havia um segredo, eu tinha de o encontrar antes que ela executasse o seu plano. Voltei para a escrivaninha, desta vez com uma nova determinação. Já não procurava memórias, procurava anomalias. Alberto era um mestre da marcenaria. Ele conhecia cada veio da madeira, cada encaixe, cada junta. Se ele quisesse esconder algo, não o faria de forma óbvia. Teria de ser uma parte da própria estrutura. Comecei a examinar a escrivaninha, não como a sua viúva, mas como a sua aprendiz. Percorri cada centímetro com os meus dedos. Bati suavemente na madeira, a ouvir a ressonância, à procura de um som oco. Testei cada junta, à procura de uma folga, de um movimento que não devesse estar lá. As gavetas eram sólidas, a estrutura, maciça. Não havia fundos falsos, nem painéis soltos. A frustração começou a instalar-se. Talvez Lídia tivesse razão. Talvez fosse apenas um trambolho. Sentei-me novamente na cadeira, derrotada. O meu olhar pousou nos entalhes que decoravam a frente da escrivaninha. Eram complexos, um padrão de folhas de acanto e flores estilizadas. Alberto passara meses a fazê-los. Eu sempre os admirara como uma obra de arte, mas agora olhei para eles com um novo olhar. O padrão era simétrico, exceto num ponto. No centro, logo abaixo do tampo da mesa, havia uma pequena flor, uma rosa, que era ligeiramente diferente das outras. As suas pétalas pareciam mais profundas. Inclinei-me para a frente, o meu coração a acelerar. Toquei na rosa. A madeira estava lisa, polida. Mas ao pressionar o centro da flor com o meu polegar, senti um pequeno clique, um clique quase imperceptível. E então algo aconteceu. A secção central da parte de trás da escrivaninha, uma área que parecia ser uma única peça de madeira maciça, deslizou para o lado com um sussurro suave, a revelar um compartimento secreto. Fiquei a olhar, a minha respiração suspensa. Não era um compartimento grande. Tinha talvez 30 centímetros de largura e 10 de altura. Mas o que continha iria mudar tudo. Não era o trabalho de uma vida de Alberto. Era a chave para a sua outra vida. E a arma que iria destruir o mundo que o meu filho e a minha nora tinham construído sobre as ruínas da minha felicidade. A noite no terraço não foi uma noite de derrota. Foi uma vigília. O frio que se infiltrava pelas frestas da janela mal vedada já não me arrepiava a pele. Em vez disso, parecia aguçar os meus sentidos, a alimentar a chama fria da fúria que ardia no meu peito. Lá embaixo, a casa que fora minha estava mergulhada no silêncio satisfeito dos conquistadores. Eu podia imaginá-los, Ivone a dormir na minha cama, entre os meus lençóis, Lídia a sonhar com os seus closets e piscinas, e Bruno, o meu filho, a dormir o sono inquieto dos covardes. Eles pensavam que me tinham exilado, tinham-me encurralado. Mas o que eles não sabiam era que me tinham encurralado juntamente com a minha única arma. Tinham-me trancado numa cela com a chave da minha própria libertação. Levantei-me do colchão no chão, o meu corpo a protestar,
mas a minha mente estava clara como um céu de inverno. A única luz no quarto improvisado vinha de um candeeiro de pé que eu conseguira salvar da purga, a sua luz amarelada a lançar sombras longas e dançantes. E no centro dessas sombras estava ela, a escrivaninha de Alberto. Parecia um animal adormecido, um gigante de mogno a guardar os seus segredos. Bruno cumprira a sua promessa. Num último e fútil ato de lealdade filial, ele salvara a escrivaninha da fogueira da vaidade de Lídia. E ao fazê-lo, sem o saber, ele tinha-lhe selado o destino. Lembrei-me das palavras de Lídia, a sua voz a flutuar do jardim na noite anterior, cheia de um desdém casual. Na próxima semana, quando a Helena for à sua consulta médica, eu vou contratar alguém para a desmontar. Eu não tinha muito tempo. A minha consulta era na quarta-feira. Tinha 4 dias. 4 dias para encontrar o que quer que Alberto tivesse escondido. Aproximei-me da escrivaninha, não com a nostalgia de uma viúva, mas com a concentração de uma decifradora de códigos. As palavras de Alberto ecoavam na minha mente, uma mensagem póstuma que só agora começava a fazer sentido. Tudo o que precisas de saber está aqui, Helena, o trabalho da minha vida. Eu sempre pensei que ele se referia aos seus desenhos, aos seus projetos de marcenaria, mas agora, ao olhar para aquela peça de mobiliário maciça, eu entendia. O trabalho da vida dele não era apenas o que ele criava, era o que ele protegia. Comecei a minha busca de forma metódica. Abri cada uma das gavetas novamente, mas desta vez não procurei objetos. Procurei anomalias. Esvaziei-as completamente, uma por uma, a espalhar o conteúdo pelo chão frio. As suas ferramentas, os seus cadernos, os seus papéis. Virei as gavetas ao contrário, a procurar por fundos falsos, por compartimentos escondidos na parte de trás. Nada. A madeira era sólida, as juntas perfeitas. Alberto era um mestre. Ele não deixaria um segredo num lugar tão óbvio. Passei as mãos por toda a fio da superfície da escrivaninha, por baixo, por trás, a sentir cada centímetro da madeira polida. Bati suavemente com os nós dos dedos, a ouvir a ressonância, à procura de um som oco, de uma diferença na densidade. Nada. Era maciça como uma rocha. A frustração começou a instalar-se, uma ansiedade fria a apertar-me o peito. E se eu estivesse errada? E se fosse apenas uma escrivaninha? E se as palavras de Alberto fossem apenas o delírio poético de um homem a morrer? A ideia era insuportável. Tinha de haver algo. Tinha de haver. Sentei-me na sua cadeira, a minha respiração a formar pequenas nuvens no ar frio do terraço. Olhei para a confusão que criara na minha volta, para os vestígios da vida de Alberto espalhados pelo chão, e o meu olhar pousou novamente nos entalhes, as folhas de acanto, as flores estilizadas, a beleza que eu sempre admirara como decoração. Mas Alberto nunca fazia nada apenas por decoração. Tudo no que ele fazia tinha uma função, um propósito. A beleza para ele era a consequência da função perfeita. Levantei-me e aproximei-me, o meu olhar a percorrer o padrão intrincado. Era um fluxo contínuo de curvas e espirais perfeitamente simétrico. Ou quase. O meu dedo traçou a linha do entalhe a seguir o fluxo da madeira. E então, parei. Ali, no centro exato do painel frontal, escondida entre 2 folhas de acanto, estava a pequena rosa. A rosa que era ligeiramente diferente. Inclinei-me, o meu rosto a centímetros da madeira. As outras flores eram estilizadas, quase abstratas. Mas esta rosa era realista. Cada pétala era perfeitamente definida, as bordas delicadamente curvadas. E no centro, onde deveria estar o pólen, havia um pequeno ponto, um nó na madeira que parecia quase um olho. Era uma assinatura, a marca do artista. Ou talvez fosse mais do que isso. Lembrei-me de um truque que Alberto me ensinara anos atrás, quando estávamos a restaurar uma caixa de música antiga. Às vezes, Amélia, dissera ele, os melhores segredos não estão escondidos atrás de uma porta, mas na própria fechadura. O meu coração começou a bater mais depressa. Respirei fundo para acalmar as minhas mãos trêmulas.
e com a ponta do meu dedo indicador pressionei suavemente o centro da rosa. Nada aconteceu. Pressionei com mais força. Ainda nada. A desilusão foi como um soco. Eu estava a ser tola, a ver segredos onde não existiam. Estava prestes a afastar-me, a render-me, quando a minha unha escorregou e, em vez de pressionar, eu girei o pequeno nó no centro da rosa, 1 milímetro para a direita. Para a direita. Ouvi um clique. Um som minúsculo, quase inaudível, mas no silêncio do terraço soou como um tiro. Fiquei imóvel, a minha respiração suspensa. E então, com um sussurro suave, como o deslizar de seda sobre madeira, a seção central da parte de trás da escrivaninha, uma área que parecia ser uma única e sólida peça de mogno, recuou para dentro e depois deslizou para o lado. Um compartimento secreto. Não era grande, tinha talvez 30 centímetros de largura e 10 de altura, um espaço escuro e retangular escavado no coração da escrivaninha. E lá dentro, envolto num pano de veludo preto, estava um único objeto. Com o coração na boca, estendi a mão e peguei nele. Era um livro, mas não como os outros. Era um livro de contas, de capa dura de couro, pesado e grosso. Não tinha título na capa, apenas as iniciais AMA gravadas a ouro. Alberto Medeiros de Andrade, Abril. As páginas não estavam cheias de desenhos ou de pensamentos, estavam cheias de números, de datas, de nomes. Eram colunas e colunas da caligrafia precisa de Alberto, a detalhar transações, compras, vendas, lucros. A princípio, os nomes não me diziam nada. Cômoda de Mariaí, cama Império, mesa de jogo Joanina. Mas, à medida que eu folheava as páginas, comecei a reconhecer algumas das peças. Eram os nomes de móveis que tinham passado pela nossa casa ao longo dos anos, peças que Alberto dizia ter encontrado em feiras de antiguidades, que ele restaurava por hobby e que depois vendia a um colecionador para ganhar uns trocados extra. Os trocados extra, segundo aquele livro, eram fortunas. Alberto, o meu marido, o simples e honesto marceneiro, era um negociante de antiguidades de alto nível. Um dos melhores do país, a julgar pelos nomes dos seus clientes, que incluíam museus, colecionadores internacionais e algumas das famílias mais ricas do Brasil. Ele não era apenas um artesão, era um gênio dos negócios, a operar nas sombras, a construir um império debaixo do meu nariz, debaixo do nariz de todos. Mas o choque maior veio quando comecei a ler as anotações mais recentes. Nos últimos anos, as transações tinham mudado. Ele já não vendia apenas, comprava. E as peças que comprava eram descritas em detalhe. Uma secretária Biedermeier, um par de cadeiras Chippendale, um espelho veneziano. E ao lado de cada descrição, uma anotação. Entregue a B.A. Bruno Andrade. O ar fugiu-me dos pulmões. Percorri a lista, a minha mente a cambalear. O sofá de couro italiano na sala de estar deles. A mesa de jantar de jacarandá para 12 pessoas. A cama de dossel no quarto deles. Cada peça de mobiliário de luxo, cada antiguidade cara que eu pensava que eles tinham comprado com o meu dinheiro, com o seu próprio sucesso. Não tinham comprado nada, tinham sido presentes. Presentes de Alberto. E então, no fundo do compartimento, debaixo do livro de contas, encontrei a última peça do quebra-cabeças. Era um maço de documentos, presos por um elástico. Eram os recibos originais de cada uma daquelas peças. E grampeado a cada recibo estava um documento legal, um contrato de consignação, assinado por Bruno. Os móveis não eram presentes. Eram empréstimos. Legalmente, cada peça de mobiliário de luxo na casa do meu filho e da minha nora não lhes pertencia. Pertencia a uma holding, uma empresa que Alberto criara para gerir os seus ativos, a Móveis Andrade e Herdeiros Ltda. E a única herdeira e proprietária dessa empresa, como os documentos deixavam inequivocamente claro, era eu. Sentei-me no chão frio do terraço, o livro de contas no meu colo, os contratos nas minhas mãos. O sol da manhã começou a entrar pela pequena janela, a iluminar a poeira que dançava no ar.
O trabalho da vida de Alberto não era a marcenaria. Era este plano complexo, esta fortaleza financeira, esta rede de segurança que ele construíra à minha volta, sem que eu soubesse. Ele vira a tempestade a chegar muito antes de mim. Vira a ganância de Lídia, a fraqueza de Bruno. E preparara-se. Eles tinham me exilado no terraço. Tinham me atirado para o frio, para a humilhação. Mas ao fazê-lo, ao insistirem em trazer esta escrivaninha, este trambolho, para o meu exílio, eles tinham cometido um erro fatal. Tinham me entregado o mapa do tesouro. Tinham me dado as chaves do seu reino. E eu estava prestes a usá-las, não para abrir a porta, mas para a trancar para sempre, com eles lá dentro. A vingança não seria apenas minha. Seria a última obra-prima de Alberto. O livro de contas, pousado no meu colo no silêncio poeirento do terraço, era mais pesado do que qualquer peça de mogno que Alberto já trabalhara. Cada página que eu virava era como descer um degrau para um porão escuro da vida do meu marido, um lugar que eu nunca soubera que existia. A revelação de que ele era um negociante de antiguidades de alto nível já era chocante o suficiente, uma reescrita completa do homem simples que eu pensava ter conhecido. Mas o verdadeiro abismo, a verdade que me faria questionar a própria natureza do amor e da traição, ainda estava escondido nas últimas páginas daquele livro. As anotações mais recentes, dos últimos 7 ou 8 anos, eram diferentes. A caligrafia de Alberto, normalmente tão fluida e confiante, tornara-se mais contida, mais precisa, como se cada palavra fosse pesada antes de ser escrita. As transações já não eram apenas vendas a colecionadores anônimos, eram aquisições. Peças magníficas, descritas com um detalhe de conhecedor que me deixava sem fôlego. Secretária Biedermeier austríaca, C. 1820, raiz de Nogueira. Par de poltronas Chippendale, mogno maciço, estofo original em seda. Espelho veneziano, C. 1750, moldura entalhada e dourada. E ao lado de cada uma destas aquisições, a mesma anotação arrepiante, entregue a B.A. Bruno Andrade. O ar fugiu-me dos pulmões. A minha mente, a cambalear, começou a montar o quebra-cabeças. As peças não estavam apenas na lista, estavam gravadas na minha memória, imagens das visitas à casa que eu ajudara-o a comprar para eles. O sofá de couro italiano de aspecto sumptuoso na sala de estar deles, onde Lídia se reclinava como uma rainha. A mesa de jantar de jacarandá maciço, que acomodava 12 pessoas e que era o palco dos seus jantares importantes. A cama de dossel no quarto deles, uma peça tão grandiosa que parecia pertencer a um palácio. Cada peça de mobiliário de luxo, cada antiguidade cara que eu, na minha ingenuidade, pensava que eles tinham comprado com o meu dinheiro, com os lucros dos seus próprios sucessos efêmeros. Eles não tinham comprado nada, tinham sido presentes. Presentes de um pai e sogro que, aparentemente, os tinha mimado para além de qualquer medida razoável. A minha primeira reação foi uma onda de ressentimento, não contra eles, mas contra Alberto. Como pudera ele? Como pudera ele ter nos deixado, a mim e a ele, a viver uma vida de modéstia e poupança, enquanto secretamente acumulava uma fortuna e a derramava sobre o nosso filho e a sua esposa gananciosa? Teria ele sido cego? Teria ele sido fraco, incapaz de dizer não às exigências do seu único filho? Mas essa narrativa não se encaixava com o homem que eu conhecia. Alberto era tudo menos fraco. A sua paciência era uma forma de força, a sua simplicidade uma escolha, não uma limitação. Tinha de haver mais. E havia. No fundo do compartimento secreto, debaixo do pesado livro de contas, encontrei a última peça do quebra-cabeças. Era um maço de documentos, presos por um elástico velho e ressequido. Eram os recibos originais, as faturas de leilões internacionais de cada uma daquelas peças. Os valores fizeram-me ofegar. A secretária Biedermeier, sozinha, custara mais do que o nosso primeiro carro. Mas não foram os recibos que me roubaram a respiração. Foi o que estava grampeado a cada um deles. Era um documento legal,
impresso em papel timbrado com um logótipo discreto: Móveis Andrade e Herdeiros Ltda. Era um contrato de consignação, um acordo de empréstimo. Cada documento detalhava a peça de mobiliário, o seu valor de avaliação e os termos do empréstimo. Os móveis não eram presentes. Eram propriedade da holding de Alberto, e cada contrato terminava com a mesma cláusula, redigida numa linguagem legal, fria e impiedosa. O bem acima descrito permanece propriedade da Móveis Andrade e Herdeiros Ltda, e pode ser reclamado a qualquer momento, mediante notificação por escrito. A falta de devolução do bem no prazo estipulado resultará em ação legal para a recuperação do seu valor de mercado total, acrescido de juros. E no fundo de cada um desses contratos estava a assinatura do meu filho, Bruno Andrade. Sentei-me no chão frio do terraço, o livro de contas no meu colo, os contratos nas minhas mãos. O sol da manhã começou a entrar pela pequena janela, a iluminar as partículas de poeira que dançavam no ar, e de repente a imagem completa revelou-se, uma obra-prima de estratégia póstuma, tão complexa e tão bela como qualquer peça que Alberto já construíra. Ele não tinha sido cego. Tinha sido um vidente. Ele vira a tempestade a chegar muito antes de mim. Vira a ganância insaciável de Lídia. Vira a fraqueza moral de Bruno. E em vez de os confrontar, em vez de criar uma guerra familiar que me teria colocado no meio, ele tinha feito algo muito mais inteligente. Tinha-lhes dado corda. Tinha-lhes dado a ilusão de riqueza, o luxo, a aparência de sucesso que eles tanto cobiçavam. Tinha-lhes permitido construir a sua identidade, o seu estatuto social, sobre uma fundação de bens que não lhes pertenciam. Ele não lhes dera presentes. Dera-lhes uma armadilha dourada e perfeitamente estofada. E os contratos de consignação eram a chave da armadilha. A assinatura de Bruno em cada um deles era a sua confissão. Ele sabia que os móveis não eram dele. Ele sabia que estava a viver uma mentira, a desempenhar o papel do homem de sucesso com adereços emprestados. E tinha escondido isso de todos, inclusive de mim. O trabalho da vida de Alberto não era a marcenaria. Era este plano complexo, esta fortaleza financeira, esta rede de segurança que ele construíra à minha volta, sem que eu soubesse. Ele não me deixara apenas uma fortuna, deixara-me o poder de puxar o tapete debaixo dos pés deles a qualquer momento que eu escolhesse. Eles tinham-me exilado no terraço, tinham-me atirado para o frio, para a humilhação, mas ao fazê-lo, ao insistirem em trazer esta escrivaninha, este trambolho, para o meu exílio, eles tinham cometido um erro de cálculo fatal. Tinham-me entregado o mapa do tesouro. Tinham-me dado as chaves do seu reino. Levantei-me, a minha dor a transformar-se numa calma gelada. Dobrei os contratos e o livro de contas e voltei a colocá-los no compartimento secreto. Fechei-o com um clique satisfatório. O segredo de Alberto estava seguro novamente. E agora era o meu segredo também. Naquele dia eu não saí do terraço. Precisava de tempo para assimilar, para planear. Eles pensavam que eu estava lá em cima, a chorar, a sentir pena de mim mesma. Mal sabiam eles que eu estava a estudar o mapa do seu campo de batalha, a identificar as suas fraquezas, a preparar a minha ofensiva. A dívida deles não era apenas financeira. Era uma dívida moral. Uma dívida de lealdade, de respeito, de amor, e a cobrança seria implacável. Lá embaixo, a vida continuava. Ouvia a voz de Lídia ao telefone, a rir com uma das suas amigas. Ouvia a televisão a transmitir um jogo de futebol. Ouvia o meu neto, Tiago, a brincar no jardim. Eram os sons de uma normalidade construída sobre uma mentira, uma normalidade que estava prestes a ser irrevogavelmente estilhaçada. A vingança não seria apenas minha, seria a última obra-prima de Alberto, e como todas as suas obras, seria construída para durar. O sol que entrou pela pequena janela do terraço naquela manhã não encontrou a mesma mulher que se deitara na noite anterior. A Helena que adormecera era uma vítima
uma mulher encurralada pela dor e pela humilhação. A Helena que acordou era a guardiã de um segredo, a herdeira de uma vingança silenciosa. O livro de contas e os contratos de consignação repousavam no compartimento secreto da escrivaninha, mas o seu peso e o seu poder estavam agora gravados na minha alma. Passei a manhã numa calma febril. A minha mente, que nos últimos dias estivera turva de tristeza, funcionava agora com a precisão de um mecanismo de relógio. Eu tinha as provas, tinha a verdade. Mas a verdade, por si só, não era suficiente. Precisava de uma estratégia, precisava de um aliado. O nome estava no fundo do livro de contas de Alberto, numa pequena nota de rodapé ao lado da entrada, que formalizava a criação da Móveis Andrade e Herdeiros Ulita. A nota dizia simplesmente: para todos os assuntos legais, contactar a doutora Sofia Costa. Confiança absoluta. Havia um número de telefone ao lado, enquanto lá embaixo a casa começava a agitar-se com os sons da vida de Lídia e Ivone, as suas risadas, as suas chamadas telefônicas, os seus planos para o dia. Eu, no meu exílio no último andar, preparava-me para a minha primeira jogada. Esperei até ter a certeza de que Bruno saíra para o trabalho e que Lídia e a sua mãe estavam ocupadas com as suas rotinas matinais. Depois, com o coração a bater com uma mistura de medo e excitação, disquei o número. A voz que atendeu do outro lado era calma, profissional e inconfundivelmente feminina. Escritório de Advocacia Costa e Associados, bom dia. Bom dia, respondi, a minha própria voz a soar estranhamente firme. O meu nome é Helena Andrade. Gostaria de marcar uma consulta com a doutora Sofia Costa. É um assunto de natureza pessoal e urgente. Só um momento, por favor, senhora Andrade. Houve uma pausa, o som de um teclado a ser digitado. A doutora Costa tem uma vaga na sua agenda amanhã de manhã, às 10. Serve-lhe? Serve perfeitamente, disse eu, e anotei o endereço que ela me deu. O resto do dia foi um exercício de representação. Desempenhei o meu papel de velhinha dócil e resignada. Desci para a cozinha para preparar o meu chá, assenti com a cabeça enquanto Lídia me dava instruções sobre como eu deveria limpar o pó do meu próprio terraço, e ignorei os comentários cortantes de Ivone sobre como eu parecia abatida. Elas viam o que queriam ver, uma mulher quebrada. Não viam a mulher que estava aí a planear a sua ressurreição. Na manhã seguinte vesti o meu melhor vestido, um vestido de linho simples que eu mesma fizera, e saí de casa com uma desculpa vaga sobre ir à farmácia. O escritório da doutora Sofia Costa ficava no centro da cidade, num edifício antigo, mas imponente, com um elevador de ferro forjado que subia com uma dignidade silenciosa. A sala de espera era elegante e sóbria, e a mulher que veio receber-me não era quem eu esperava. A doutora Sofia Costa não era uma advogada de cabelos grisalhos, da idade do meu falecido marido. Era uma mulher na casa dos 40, com um cabelo preto curto, uns olhos inteligentes e penetrantes, e uma energia que parecia encher a sala. Dona Helena, disse ela a apertar-me a mão com uma firmeza surpreendente. É uma honra finalmente conhecê-la. O seu marido falava muito da senhora. Por favor, entre. O seu escritório era um reflexo dela, organizado, moderno, mas com um calor subjacente. Sentámo-nos em 2 poltronas de couro confortáveis, e ela serviu-me pessoalmente uma chávena de chá. O Alberto era mais do que um cliente para mim, começou ela, a sua voz a suavizar-se. Ele foi um mentor. Conheci-o quando eu era uma jovem advogada e a começar. Ele viu algo em mim, deu-me uma oportunidade. Ajudou-me a montar este escritório. Era um homem de uma integridade e de uma visão extraordinárias. As suas palavras aqueceram-me o coração. Era bom ouvir alguém a falar de Alberto com o respeito que ele merecia. Ele também me disse que a senhora era a mulher mais forte que ele conhecia, continuou ela, a olhar-me diretamente nos olhos. E que, se algum dia eu recebesse a sua chamada, seria porque essa força estava prestes a ser revelada. Tirei o livro de contas e os contratos da minha bolsa e coloquei-os sobre a mesa entre nós.
Eu encontrei isto, na escrivaninha dele. Sofia olhou para os documentos e um pequeno sorriso formou-se nos seus lábios. Ah, o plano de contingência. O Alberto era um mestre da estratégia. Ela passou a hora seguinte a explicar-me a extensão total da fortaleza que o meu marido construíra. Confirmou tudo o que eu já descobrira. A holding, o valor dos móveis, a dívida legalmente documentada de Bruno. Mas depois ela revelou algo que me deixou completamente sem fôlego. O Alberto era um homem de uma prudência quase profética, dona Helena, disse ela, a folhear uma cópia dos documentos que ela própria guardava num cofre. Ele não protegeu apenas os móveis, ele protegeu o próprio chão que a senhora pisa. O que quer dizer? Perguntei confusa. Há 7 anos, pouco depois de a Lídia entrar na vida do Bruno, o Alberto começou a notar a sua natureza, a sua embedon, o seu materialismo. Ele ficou preocupado e tomou uma medida drástica. Ele transferiu a propriedade da vossa casa, a casa no Grajaú, para a Móveis Andrade e Herdeiros Liteda. Fiquei a olhar para ela, atordoada. A casa não é minha? A casa é sua, mais do que nunca, corrigiu ela com um sorriso, porque a senhora é a única proprietária e beneficiária da holding. Legalmente, Semia, a senhora não é apenas uma residente naquela casa. A senhora é a senhoria. O seu filho e a sua nora não são coproprietários. São, na melhor das hipóteses, inquilinos sem contrato. A enormidade da revelação atingiu-me como uma onda. A minha casa, o meu lar, estava seguro, impenetrável. Eles não me podiam expulsar. Eles não podiam vendê-la. Eles não tinham poder nenhum. E eles não sabem disto? Sussurrei. Não. O Alberto certificou-se de que a transferência fosse discreta. Para todos os efeitos, nos registros públicos que um leigo consultaria, a propriedade ainda parece estar em seu nome e no dele. Só uma investigação legal aprofundada revelaria a titularidade da holding. Eles têm estado a planear a venda de uma propriedade que nunca lhes pertenceu. Levantei-me e caminhei até a janela do escritório de Sofia, a olhar para a cidade lá embaixo. A minha mente, antes um turbilhão de medo, estava agora calma e fria. As peças do xadrez estavam todas no tabuleiro. E eu, que pensava ser apenas um peão, era, afinal, a rainha. O que fazemos agora? Perguntei, a virar-me para ela. Agora nós ditamos o jogo, respondeu Sofia, os seus olhos a brilhar com uma luz de batalha. Uma confrontação direta seria emocionalmente desgastante para si e dar-lhes-ia a oportunidade de se fazerem de vítimas. A minha sugestão? Usamos a vaidade dela como a nossa arma. O plano que traçamos naquela tarde era cruel, elegante e perfeitamente adaptado à psicologia dos meus adversários. Lídia adorava exibir o seu bom gosto, o seu lar curado, com peças de antiquário. Ela adorava a admiração das suas amigas, a inveja do seu círculo social. E era aí que íamos atacar. Naquela noite, de volta ao meu exílio no terraço, eu fiz a chamada. A minha voz, ao telefone, era a da velha Helena, um pouco frágil, um pouco hesitante. Lídia, querida, sou eu. Helena, a sua voz era impaciente. Estou ocupada. O que foi? Oh, desculpa incomodar. É só que... Bem, a minha amiga Margarida, a que trabalha com seguros, esteve aqui. E ela disse que, por causa da idade dos móveis, eu deveria fazer uma avaliação oficial de algumas peças. Coisas chatas de seguros, sabes? Para o caso de haver um incêndio ou algo assim. Houve uma pausa. Eu podia quase ouvir as engrenagens a girar na sua cabeça. Avaliação. Móveis de antiquário. A oportunidade de ter um especialista a confirmar o valor das peças que ela exibia como suas. Uma avaliação? Disse ela, o seu tom a mudar de irritado para interessado. Que ideia excelente, Helena. Muito responsável da sua parte. Sim, mas... hesitei eu a preparar a isca. O avaliador só tem disponibilidade na próxima quinta-feira à tarde. E eu sei que é o dia do teu chá com as tuas amigas. Eu não queria incomodar. Incomodar? De maneira nenhuma, disse ela, a morder a isca com entusiasmo.
É perfeito. As minhas amigas vão adorar. Será tão educativo. Elas vão ficar fascinadas ao saber a história por trás das peças. Tens a certeza, querida? Ele terá de andar pela casa a tomar notas. Claro que tenho, riu ela. Será uma atração. Deixa tudo comigo. Eu recebo-o. Desliguei o telefone com um sorriso frio. A armadilha estava montada. Lídia, na sua ânsia de se exibir, ia convidar um cavalo de Troia para o coração da sua fortaleza de aparências. E as suas amigas estariam na primeira fila para assistir à queda. A caçada tinha começado. A quinta-feira da avaliação chegou com um sol radiante, um dia perfeito para um chá da tarde no jardim. Para Lídia, era o culminar da sua ascensão social. A sua casa, impecavelmente limpa e decorada com arranjos de flores frescas, pagos com o cartão de crédito de Bruno, que por sua vez era pago pela minha pensão, estava pronta para o espetáculo. As suas amigas, um bando de mulheres perfeitamente penteadas e vestidas com as últimas tendências, chegaram pontualmente às 3 da tarde. Eram as rainhas do seu pequeno universo suburbano, e Lídia era a sua anfitriã suprema. Eu, por minha vez, desempenhava o meu papel com uma subtileza que me surpreendia. Desci do meu exílio no terraço, vestida com um dos meus vestidos mais simples e desbotados, o cabelo preso num coque frouxo. A minha postura era a de uma mulher cansada, um pouco curvada pelo peso da idade e da irrelevância. Sentei-me num canto da sala, numa cadeira que Lídia me indicara, longe do centro das atenções. Era a avó Sayandana, era a avó decorativa, a peça de mobiliário sentimental que dava um toque de autenticidade à cena. As amigas de Lídia olhavam para mim com uma mistura de pena e condescendência. Oh, Lídia, que querida que você é, a cuidar tão bem da sua sogra, disse uma delas, uma mulher chamada Beatriz, em voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Deve ser um fardo tão grande. É um prazer, respondeu Lídia com um sorriso de mártir. A família vem sempre em primeiro lugar. A campainha tocou às 3h30. Lídia atendeu a porta com uma excitação mal disfarçada. Senhoras, o nosso entretenimento da tarde chegou. O homem que entrou não se parecia em nada com um avaliador de seguros. Era o Sr. Cardoso, um cavalheiro na casa dos 60, com um fato de linho impecável, óculos de aros de tartaruga e um ar de distinção acadêmica. A doutora Sofia escolhera-o a dedo. Ele era o mais respeitado especialista em mobiliário antigo do país, um homem cuja opinião podia fazer ou desfazer reputações em leilões. Senhor Cardoso, que prazer recebê-lo, disse Lídia, a sua voz a pingar charme. Estas são as minhas amigas, e esta no canto é a minha sogra, Helena. Foi ela que teve a ideia brilhante de fazer esta avaliação. O Sr. Cardoso virou-se para mim e, em vez do olhar rápido e desdenhoso que eu esperava, ele fez uma ligeira vênia. Dona Helena, é uma honra. O seu falecido marido, o Sr. Alberto, era uma lenda nos nossos círculos, um homem de um olho e de uma integridade notáveis. Lídia ficou momentaneamente desconcertada. A deferência do especialista para comigo não fazia parte do seu roteiro. Mas ela recuperou-se rapidamente. Bem, vamos começar, estamos todas tão curiosas. O que se seguiu foi uma performance magistral. O Sr. Cardoso, com a sua prancheta e uma pequena lupa de joalheiro, começou a sua avaliação. Ele não apenas olhava para os móveis. Ele acariciava-lhe a madeira, examinava as juntas, perscrutava os detalhes invisíveis para um olho não treinado, e a cada peça ele tecia uma história. Ah, a secretária Biedermeier, disse ele, a parar em frente à peça que dominava o escritório de Bruno. Austríaca, cerca de 1820. Reparem na forma como a raiz de nogueira foi usada para criar este padrão simétrico. É uma obra de arte. Num leilão em Londres ou em Paris, esta peça, sozinha, atingiria facilmente os 6 dígitos. Um murmúrio de admiração percorreu o grupo de mulheres. Lídia, de pé ao lado do especialista, inchava de orgulho, como um pavão a exibir as suas penas. Ele continuou pela casa, a sua voz calma e autoritária a transformar a sala de estar de Lídia
num museu privado. As poltronas Chippendale na sala. Um exemplo sublime do rococó inglês. A entalhadura nas pernas é a assinatura de um mestre. O espelho veneziano no corredor. Notável. A maioria destes espelhos não sobreviveu ao tempo com o vidro original intacto. A cada avaliação, a inveja nos olhos das amigas de Lídia tornava-se mais palpável. E a arrogância de Lídia crescia em proporção direta. Ela já não era apenas uma mulher com uma casa bonita. Era uma curadora, uma colecionadora, uma mulher de um gosto e de uma riqueza inquestionáveis. Eu permanecia no meu canto, a beber o meu chá, a observar o drama a desenrolar-se. Por dentro, eu sentia uma calma gelada. Era a calma de uma caçadora a observar a sua presa, a caminhar confiantemente em direção à armadilha. O clímax chegou na sala de jantar. O Sr. Cardoso estava a examinar a grande mesa de jacarandá, a sua obra-prima final. Magnífica! Disse ele quase num sussurro. Marcenaria brasileira do século XVIII. O jacarandá desta qualidade já não existe. É sem dúvida a peça central desta coleção notável. O seu valor é incalculável. É uma peça de museu. Foi então que Beatriz, a amiga de Lídia, incapaz de conter mais a sua admiração e a sua inveja, virou-se para a anfitriã. Lídia, querida, tens de nos contar o teu segredo, exclamou ela. O Bruno e tu têm um gosto tão incrível. Como é que conseguiram adquirir uma coleção como esta? Herdaram? A pergunta pairou no ar, a pergunta que Lídia tanto esperava. Era o momento da sua coroação. Ela riu, um som leve e estudado. Oh, foi um trabalho de amor, Bia. Anos de pesquisa, de visitas a antiquários, de negociações. O Bruno tem um olho fantástico para estas coisas. Antes que ela pudesse continuar a sua ficção, o Sr. Cardoso, a desempenhar o seu papel na perfeição, pigarreou. Se me permitem a correção, disse ele a consultar as suas notas na prancheta, com um ar de quem verifica um facto técnico. A coleção é de facto extraordinária, mas o crédito pela sua aquisição deve ser inteiramente atribuído ao seu colecionador original, o falecido Sr. Alberto Andrade. Lídia ficou paralisada, o seu sorriso a congelar-se nos lábios. Sim, continuou o Sr. Cardoso, como se não notasse a tensão súbita na sala. Eu tenho aqui os registros de proveniência de cada peça. Foram todas adquiridas pelo Sr. Alberto ao longo de 30 anos. Ele era um dos colecionadores mais discretos e mais astutos que já conheci. O silêncio na sala era agora pesado, desconfortável. As amigas de Lídia olhavam dela para o especialista, confusas. Mas o Bruno e a Lídia, eles vivem com estas peças, gaguejou uma das mulheres. Ah, sim, disse o Sr. Cardoso, a virar uma página nas suas notas, com um ar casual. E é aí que a situação se torna legalmente fascinante. Segundo os registros da holding que detém a propriedade destes bens, a Móveis Andrade e Herdeiros Ltda., estas peças não foram herdadas pelo Sr. Bruno Andrade. Elas estão, na verdade, em regime de empréstimo. Um contrato de consignação. Ele levantou os olhos da sua prancheta e olhou para a sala, como um professor a dirigir-se a uma turma de alunos lentos. O que significa que o proprietário legal de toda esta coleção magnífica não é o casal que vive nesta casa. É, na verdade, a única acionista e presidente da holding, uma senhora chamada... Ele fez uma pausa, a procurar o nome nos seus papéis, embora eu soubesse que ele o sabia de cor. Ah, sim, uma senhora chamada Helena Andrade. Se um relâmpago tivesse caído no meio da sala de jantar, o efeito não teria sido mais dramático. Todas as cabeças se viraram na minha direção. Para mim, a velhinha invisível no canto. O rosto de Lídia era uma tela de horror. A cor desapareceu completamente, deixando apenas a maquilhagem cara sobre uma pele pálida e úmida. Ela não era a curadora de um museu. Era apenas a zeladora. A sua identidade, construída sobre a posse daquelas peças, sobre a admiração que elas geravam, desmoronou-se em pó naquele instante.
As suas amigas olhavam para ela, não com inveja, mas com uma mistura de pena e de um prazer malicioso. A rainha estava nua, e o seu castelo era feito de móveis emprestados. Eu levantei-me lentamente do meu canto. Todos os olhos estavam em mim. Pousei a minha chávena de chá vazia na mesinha mamonta ao meu lado. Ó céus, disse eu, com a voz mais inocente e confusa que consegui simular. O Alberto e os seus papéis complicados. Ele sempre me disse que eu não precisava de me preocupar com estas coisas. Depois, virei-me para Lídia, cujo mundo se tinha desfeito em cacos aos seus pés, e sorri. Um sorriso genuíno, pela primeira vez em muito tempo. Lídia, querida, disse eu, com uma doçura cortante. Acho que as tuas amigas precisam de mais chá. A minha última frase, oferecendo mais chá com uma doçura cortante, pairou na sala de jantar como o fumo de um incêndio extinto. O efeito foi imediato e devastador. As amigas de Lídia, apanhadas no fogo cruzado de uma guerra familiar para a qual não tinham sido convidadas, levantaram-se em uníssono, um bando de pássaros assustados a fugir de um predador. Murmuraram desculpas apressadas. Está a ficar tarde. Tenho um compromisso. Lembrei-me que os seus olhos a evitar os de Lídia, mas a lançar-me olhares furtivos, uma mistura de choque, pena e uma admiração relutante. Em menos de 5 minutos, a sala estava vazia, exceto por nós os três, e o senhor Cardoso, que arrumava os seus papéis com a calma de um acadêmico que acabara de concluir uma palestra bem-sucedida. O silêncio que se instalou era pesado, denso, preenchido apenas pelo som da respiração furiosa de Lídia. Ela não olhou para mim. O seu olhar estava fixo no senhor Cardoso, como se ele fosse a fonte de toda a sua desgraça. Saia da minha casa, sibilou ela, a sua voz um veneno concentrado. O senhor Cardoso ergueu uma sobrancelha. Minha senhora, receio que haja um equívoco. Tecnicamente, a casa não é sua, e o meu trabalho aqui, solicitado pela verdadeira proprietária, ainda não terminou. Ele virou-se para mim, a sua expressão profissional, mas com um brilho de cumplicidade nos olhos. Dona Helena, se me permite, gostaria de fazer um registro fotográfico de cada peça para o relatório do seguro, com a sua permissão, claro. Claro, Sr. Cardoso. Por favor, sinta-se à vontade, respondi, a minha voz calma e serena. Aquilo foi a gota de água para Lídia. Com um grito de fúria frustrada, ela virou-se e subiu as escadas a correr, batendo a porta do quarto com uma força que fez tremer um dos espelhos venezianos na parede. Fiquei sozinha na sala com Bruno. Ele não se tinha movido. Continuava de pé, perto da mesa de jantar, a olhar para o chão, como se procurasse as respostas nas veias do soalho de madeira. Parecia um homem que acabara de sobreviver a um naufrágio, apenas para se encontrar numa ilha deserta. Mãe, começou ele, a sua voz um murmúrio. O que foi aquilo? Uma holding? Móveis emprestados? A casa? Foi a verdade, Bruno, respondi sem me aproximar. A verdade que o teu pai se certificou de que eu encontraria um dia. A verdade que tu sabias, pelo menos em parte, e que me escondeste. Ele levantou os olhos, e neles eu vi não a raiva de Lídia, mas uma vergonha profunda e paralisante. Eu assinei os papéis Candazimaton, mas eu não sabia o valor. Eu não sabia da holding. O pai disse que era uma formalidade, para impostos. E tu acreditaste? Perguntei, a minha voz sem acusação, apenas com uma tristeza genuína. Ou foi simplesmente mais fácil acreditar do que questionar, mais fácil aceitar os presentes do que perguntar o seu verdadeiro custo? Ele não respondeu. Não precisava. O seu silêncio era uma confissão. O Sr. Cardoso, com uma discrição impecável, começou a fotografar as peças, o flash da sua câmara a iluminar a sala silenciosa como relâmpagos de uma tempestade que se afastava. O que vai acontecer agora? Perguntou Bruno, a sua voz a de uma criança perdida. Agora, Bruno, vocês vão aprender o que significa a palavra consequência, respondi. Vão para o vosso quarto. Conversem. Decidam o que vão fazer. Amanhã receberão uma comunicação formal da minha advogada.
Ele assentiu, um autômato, e subiu as escadas lentamente, como um homem a caminhar para o cadafalso. Passei o resto da tarde com o Sr. Cardoso a observar enquanto ele documentava meticulosamente cada peça da coleção de Alberto. Era um processo lento, quase cerimonial, e enquanto observava eu percebi a verdadeira genialidade do meu marido. Ele não me deixara apenas riqueza, deixara-me uma história, uma proveniência, um legado que era inatacável. Na manhã seguinte eu não desci do terraço. Fiquei no meu exílio, a minha fortaleza. Esperei. Sabia que a próxima jogada era deles. Por volta das 11 da manhã, ouvi a campainha. Espreitei pela janela e vi um mensageiro de um escritório de advogados a entregar um envelope a Bruno. Era a notificação da doutora Sofia. A carta, que eu ajudara a redigir na noite anterior por telefone, era uma obra-prima de precisão legal. Não era uma carta de uma sogra magoada. Era uma comunicação formal da Móveis Andrade e herdeiros LT da Plenta. A notificação informava-os de que, devido a uma revisão estratégica do portfólio de ativos, a empresa decidira reclamar todos os bens móveis atualmente em sua posse, conforme estipulado nos contratos de consignação assinados pelo Sr. Bruno Andrade. E depois vinha a parte que a doutora Sofia chamara de a oferta irrecusável. A empresa oferecia-lhes duas opções. Opção 1. A devolução imediata e em perfeitas condições de cada uma das peças listadas no anexo. A recolha seria agendada no prazo de 5 dias úteis. Opção 2. A compra da totalidade da coleção pelo seu valor de mercado atual, avaliado pelo Sr. Cardoso. O valor total, incluindo juros acumulados por anos de empréstimo sem pagamento, estava claramente impresso no final da página. Era uma quantia tão astronômica, tão obscenamente fora do seu alcance, que era mais um insulto do que uma oferta. A carta terminava com uma nota fria. Tem 48 horas para nos informar da vossa decisão. A ausência de resposta será interpretada como uma recusa da opção 1 e daremos início imediato a um processo judicial para a recuperação do valor total estipulado na opção 2. O grito de Lídia, quando leu a carta, foi um som que eu nunca esquecerei. Não era um grito de raiva, era um grito de puro e absoluto terror. Passei o resto do dia a ouvir os sons do seu pânico, chamadas telefônicas frenéticas, vozes a subir e a descer em ondas de acusação e desespero. Ouvi Lídia a ligar para o pai, a implorar por ajuda, e ouvi a voz dele, abafada mas audível, a dizer-lhe que não havia nada que ele pudesse fazer. Ouvi Bruno a tentar raciocinar com ela, a sua voz a quebrar-se. Nós temos de devolver, Lídia. Não temos escolha. Devolver? Gritava ela. E vivermos numa casa vazia? Com que cara vamos olhar para os nossos amigos? Vão todos saber que éramos uma fraude. E qual é a alternativa? A falência? Um processo que nos vai arrastar na lama durante anos? A sua identidade, o seu estatuto, a sua imagem, tudo fora construído sobre aqueles móveis. Devolvê-los não era apenas esvaziar a sua casa, era esvaziar as suas vidas. Na tarde seguinte, Bruno bateu à porta do meu terraço. Estava sozinho. O seu rosto estava pálido, os seus olhos fundos. Parecia um homem que não dormia dias a dias. Mãe, disse ele, a sua voz rouca, nós não podemos. Não podem o quê, Bruno? Perguntei, a minha voz calma. Não podemos devolver os móveis. A Lídia, ela recusa-se. Ela diz que prefere ir para tribunal. Ela diz que vai lutar. E tu, Bruno, o que é que tu dizes? Ele olhou para mim e nos seus olhos eu vi uma vida inteira de fraqueza, de decisões tomadas por outros, de uma bondade que se tornara uma doença. Eu não sei o que fazer, mãe. Se eu concordar com ela, nós seremos destruídos financeiramente. Se eu concordar consigo, o meu casamento acaba. O teu casamento, Bruno, acabou há muito tempo, disse eu, com uma suavidade que era mais cruel do que qualquer grito. Tu apenas ainda não tiveste a coragem de assinar a certidão de óbito. Levantei-me e caminhei até a pequena janela.
A escolha não é entre mim e ela, meu filho. A escolha é entre a fantasia e a realidade. A Lídia quer continuar a viver numa fantasia, uma vida de luxo que não lhe pertence. A realidade é que vocês são inquilinos numa casa que é minha, rodeados de móveis que são meus. Virei-me para ele. A tua esposa teve a sua festa, a sua humilhação pública. Agora é a minha vez de dar os meus termos. O que quer dizer? Quero dizer que a oferta da empresa mudou. A opção 1, a devolução dos móveis, já não está na mesa. O pânico voltou aos seus olhos. Mas isso significa que a única opção que vos resta é a opção 2, completei. O pagamento integral. O prazo termina amanhã ao meio-dia. Se o pagamento não for recebido, a doutora Sofia tem instruções para apresentar o processo às 14h. Ele ficou a olhar para mim, a sua boca a abrir e a fechar sem som. Eu não lhe tinha dado uma escolha. Tinha-lhe dado uma sentença. Mas nós não temos esse dinheiro, exclamou ele finalmente. A senhora sabe que não temos. Eu sei, respondi. Mas o tribunal não quer saber. A lei não quer saber. E francamente, Bruno, depois de me teres exilado no teu próprio terraço, eu também já não quero saber. Virei-lhe as costas, um gesto final de demissão. Agora, se me dás licença, tenho de regar as minhas plantas. Elas pelo menos apreciam o meu cuidado. Ele ficou ali por mais um minuto, um fantasma na porta do meu exílio. Depois, ouvi os seus passos afastarem-se, lentos e pesados, os passos de um homem a caminhar em direção à sua própria execução. A cobrança não era apenas sobre os móveis, era sobre uma vida inteira de dívidas não pagas. E a fatura tinha finalmente chegado. A minha última frase, proferida no silêncio do meu exílio no terraço, não foi um grito de guerra. Foi o som suave de uma porta a fechar-se, a trancar um capítulo da minha vida para sempre. Deixei Bruno ali, paralisado no meio do seu pânico, a processar a enormidade da sua derrota. A realidade que ele e Lídia tinham tentado tão arduamente contornar tinha finalmente chegado para cobrar a sua fatura, e a fatura era impagável. Nos dias que se seguiram, a casa debaixo de mim tornou-se um vulcão de fúria e recriminação. As paredes finas do meu cubículo no terraço não eram barreira para os sons da implosão. Ouvi Lídia a gritar, a sua voz estridente a ecoar pela casa. Acusou Bruno de ser um fraco, um incompetente, um menino da mamã que nunca tivera a coragem de tomar o que era deles por direito. Acusou-o de a ter enganado, de lhe ter prometido uma vida de luxo que ele não conseguia sustentar sem o dinheiro da sua velha mãe. Bruno, pela primeira vez, não se encolheu. A sua resposta era a de um homem que, tendo perdido tudo, já não tinha nada lá perder. Ouvi-o a gritar de volta, a sua voz rouca de raiva e de uma vergonha há muito reprimida. Acusou-a de ser uma parasita gananciosa, uma mulher que o tinha envenenado contra a sua própria mãe, que o tinha empurrado para um abismo de mentiras e aparências. A sua guerra não era sobre mim, era sobre eles, sobre o vazio no coração da sua união, um vazio que eles tinham tentado preencher com móveis caros e uma imagem de sucesso. Agora, sem os adereços, restava apenas o vazio. O prazo de meio-dia de sexta-feira chegou e passou. Como esperado, o pagamento astronômico não foi feito. Às 14h, a doutora Sofia, fiel à sua palavra, deu entrada com o processo judicial. A notificação oficial, entregue por um oficial de justiça, foi a sentença de morte para a sua vida de fantasia. O que se seguiu foi uma demolição controlada. A notícia do processo espalhou-se como fogo nos círculos sociais de Lídia. A história de um casal a ser processado pela sua própria holding por uma dívida multimilionária em móveis de antiquário era demasiado suculenta para ser ignorada. Lídia, a rainha das aparências, tornou-se o alvo de fofocas maliciosas. As suas amigas afastaram-se, não querendo ser associadas ao escândalo. Sem a minha pensão e com as suas próprias contas congeladas, devido ao processo,
O seu castelo de cartas financeiro ruiu. O carro de luxo de Lídia foi recuperado. Os cartões de crédito foram cancelados. A fachada de riqueza desmoronou-se, a revelar a estrutura podre por baixo. 2 semanas depois, Lídia foi-se embora. Não houve uma despedida dramática. Ela simplesmente fez as malas numa noite, enquanto Bruno estava fora, e desapareceu. Deixou para trás um bilhete na mesa de jantar de Jacarandá que já não lhe pertencia. Eu não me inscrevi para isto, dizia o bilhete. Eu mereço mais. Bruno ficou sozinho na casa vazia, assombrado pelos fantasmas dos móveis que já não estavam lá e pela ausência de uma família que ele próprio ajudara a destruir. Foi então que a minha última ordem foi executada. A Móveis Andrade e Herdeiros Ltda. Enviou-lhe uma notificação de despejo. Como único residente de GNQ, ele já não cumpria os termos de ocupação de uma casa daquele tamanho. E mais importante, a proprietária, eu, decidira que queria a sua casa de volta. Ele não lutou. Não tinha mais luta dentro de si. No dia em que os homens da empresa de mudanças chegaram para esvaziar o resto da casa, eu desci do terraço. Encontrei Bruno sentado no chão da sala de estar vazia, rodeado por caixas de cartão. Parecia mais velho, mais magro, um homem esvaziado de toda a sua arrogância. Ele olhou para mim e nos seus olhos não havia raiva. Havia apenas um cansaço profundo e um arrependimento que parecia genuíno. Acabou, não acabou, mãe? Sussurrou ele. Sim, Bruno. Acabou, respondi, a minha voz sem triunfo, apenas com o peso da finalidade. Ele não pediu dinheiro, não pediu ajuda, apenas assentiu. Eu mereço isto. Eu sei que mereço. Naquele momento, ao olhar para o meu filho destroçado, a leoa dentro de mim, a guerreira que lutara pela justiça, deu lugar à mãe. Não a mãe fraca e complacente de antes, mas uma mãe que compreendia que, por vezes, o amor mais verdadeiro não é o que resgata, mas o que permite que as consequências ensinem as suas lições. O que vais fazer agora? Perguntei. Não sei, admitiu ele. Arranjar um emprego, um lugar para morar, tentar ser um pai para o Tiago. A escrivaninha do teu pai? Comecei eu. É sua, mãe, interrompeu ele. Sempre foi. Na semana seguinte vendi a casa. O mercado estava em alta e a venda foi rápida. O dinheiro, juntamente com a fortuna que Alberto me deixara, era mais do que eu alguma vez precisaria. Não fiquei no Rio. A cidade estava cheia de demasiados fantasmas. Comprei uma pequena casa em Petrópolis, na Serra, um lugar com um jardim e ar puro. E com a ajuda da doutora Sofia, usei a maior parte da minha nova fortuna para criar a Fundação Alberto Andrade para o Artesanato. Uma fundação dedicada a apoiar jovens marceneiros, a ensinar um ofício, a preservar a arte que o meu marido tanto amara. A escrivaninha de Alberto está agora no centro da minha nova sala de estar. Já não é um esconderijo de segredos, mas um monumento à sua sabedoria e ao seu amor protetor. Bruno, ele está a reconstruir a sua vida, passo a passo. Trabalha numa pequena oficina de móveis, a aprender o ofício que o seu pai tentara ensinar-lhe. Ele visita-me de vez em quando. As nossas conversas são cautelosas, mas honestas. Ele está a pagar a sua dívida, não a mim, mas a si mesmo. Lídia e Ivone desapareceram do nosso radar. O mundo delas, construído sobre a imagem e a ganância, não tinha espaço para a realidade do fracasso. E eu encontrei a minha paz. Passo os meus dias a cuidar do meu jardim, a gerir a fundação, a ensinar o meu neto, Tiago, a distinguir um pedaço de mogno de um de carvalho. Ele tem as mãos do avô. O quarto que me foi tirado, o quarto que Ivone ocupou com o seu triunfo passageiro, está agora vazio. Mas a minha vida, que eles tentaram esvaziar, está mais cheia do que nunca. Está cheia de propósito, de paz e da certeza silenciosa de que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber como nos levantarmos, mais sábios e mais fortes do que antes. O exílio no terraço não foi o meu fim, foi o lugar onde, finalmente, eu encontrei as minhas asas.